Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha essa fera aqui que está comigo, Heraldo Leite, de Campos dos Goitacazes, da praia de Atafona para o mundo. Já vou apresentar aqui no nosso canal o Heraldo. Será que tem muitas histórias envolvendo Heraldo, repórter, e Vasco da Gama, São Januário, Maracanã, jogos internacionais? E aí, tudo bem, Heraldo? Tudo bem, Wellington. Prazer estar aqui em contato com os ouvintes, os telespectadores do seu canal, que é muito visto, muito ouvido em todo o Brasil. Bacana, bacana. Heraldo Leite é o mais novo reforço da Super Rádio Tupi, né? Ele fazendo aí o Bola em Jogo aos domingos, ao meio-dia, e quando o Apolinho não faz o show do Apolinho, é o Heraldo Leite que toca essa bola com perfeição, junto com Anderson Almeida, o AA, né? E toda a nossa equipe. E daqui a pouquinho eu vou trazer o Heraldo, mas antes peço para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC, esse vermelhinho aí embaixo, habilite o sininho na palavra todas para receber todas as nossas notificações e espalhe para os seus amigos, comente, opine. Eu quero saber a opinião do Heraldo, porque como a gente disse, o Andrei não vai mais para o Palmeiras, pode ir para o Vasco, compensa, será que é isso? Então, já, tudo isso aqui no nosso canal. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Olha, deixa eu trazer o Heraldo Leite, mas antes eu quero recomendar para todos vocês a equipe da doutora Camila Paz, ela que é uma cirurgiã dentista sensacional, harmonização orofacial e, sem dúvida, faz um trabalho muito legal. Acompanhe a doutora Camila Paz também nas redes sociais e faça contato pelo telefone 62 999 55 2392. É esse o telefone da equipe da doutora Camila Paz. Heraldo, que bom ver você novamente, trabalhar junto com o Heraldo, que eu brinco com ele, eu era menininho, já te ouvi. Primeiro que o Heraldo chegou muito cedo para o rádio do Rio de Janeiro. Você chegou aqui com quantos anos, Heraldo? Com 18 eu vim fazer faculdade, né? Eu já fazia umas pontas de rádio para Campos, lá para minha cidade. E com 20 eu comecei a trabalhar na Rádio Nacional, uma equipe que o Zé Carlos Araújo montou com o Deni Menezes, Luiz Mendes, Washington Rodrigues. E eu, molecote lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, me meti no meio daquelas feras que eram meus ídolos do passado, né? Da minha infância, da minha juventude. E acabei me tornando um companheiro deles. É interessante, né? Porque a gente que é do interior, a gente é apaixonado pelo rádio, agarrado no rádio, né? E eu me lembro muito bem que quando eu vim em 85 para o Rio de Janeiro, trazido pelo Cláudio Neves, fiquei 1 ano e meio na Rádio Solimões e aí, com a ajuda do Sérgio Moraes, do Serginho da manutenção, me chamaram para trabalhar aqui na Super Rádio Tupi. E um amigo nosso lá de Formiga, ouvinte da Super Rádio Tupi, ouvindo a Tupi anunciar que eu ia estrear junto com o Rui Guilherme, estreamos junto no dia 1º de fevereiro de 87, no dia que o Renato Gaúcho foi apresentado à torcida do Flamengo. O Kleber Leite me deu o famoso BTP para acompanhar o Renato Gaúcho no Maracanã. E aí ele chega pro papai e fala que você sabia que seu filho vai trabalhar com Dom Alcei Benedito Bueno de Camargo, né? Então, que era o ídolo dele, do Alcei, que você teve o prazer de trabalhar, eu tive o prazer também de trabalhar. Exatamente, grandes nomes do rádio que a gente conviveu, né? Aprendendo, que éramos todos jovens ainda. Em 87, quando você começou, eu já cobria o Flamengo, eu já tinha feito a segunda Copa do Mundo. A primeira de 82 na Espanha, a segunda de 86 no México. E 87 foi o ano da apresentação, você disse muito bem, do Renato Gaúcho. Renato veio para ser a grande estrela e muita gente achava, e aí já entrando na fase das histórias, muita gente dizia, lá vem esse cara que ele é metido a besta lá em Porto Alegre. Ele tinha um pouquinho antes, um mês antes, ou um pouco antes da vinda dele para o Flamengo, brigado com a imprensa e dado um chute num repórter que ficava, os repórteres ficavam vendo o treino na beira do campo dentro do fosso, que eles lá chamam de casa-mata. E o Renato, irritado lá com um repórter do Rio Grande do Sul, deu um chute no braço dele, pegou meio no braço, meio no rosto, e ele veio para o Rio de Janeiro com essa fama.
de jogador encrenqueiro e tal. E não foi nada disso, né? Muito pelo contrário. Ele se transformou num cara super querido, não só pela torcida do Flamengo, ganhou, ajudou o Flamengo a ganhar o título brasileiro da Copa União de 87, como da imprensa. E o Zico ainda botava ele de boi de piranha, vai na frente, sai saindo para atender a garotada que quer tirar foto, e eu vou por trás. Aí o Zico passava e ia pro vestiário e não enfrentava aquele batalhão de repórteres e de fãs querendo tirar foto. Passa aqui, Rosária. A Rosária quer passar aqui. Passa, Rosária, fará grande tricolor. Ô Heraldo, e é interessante porque o Renato depois, ele passou no Botafogo, passou no Vasco, passou no Fluminense. No Vasco ele foi treinador do Vasco, né? Logo Começou no início, ali, né? Na verdade ele começa no Madureira, depois tem uma experiência no Fluminense. O Eurico vai e aposta no Renato como técnico do Vasco. Né? E ali ele começou a carreira dele de treinador. Tinha tudo para dar certo, como deu. Eu acho o Renato um dos bons treinadores dessa nova geração. Às vezes meio incompreendido, mas ele tem um temperamento muito forte, isso aí ele sempre teve. Mas é um treinador que, para mim, é um dos melhores do Brasil, que mais enxerga o jogo. Não tem essa coisa não é muito estudioso, né, como são treinadores mais jovens hoje, que vão ali, que fazem muitos cursos e tal, aprende esse palavreado novo aí do treinador de futebol. O Renato não é assim. Meritocracia? Meritocracia é pouco, perto do último terço, tem gente que chama de volância, aí é demais, né? Mas enfim, o Renato enxerga muito futebol. E fez sucesso no Grêmio, veio para o Flamengo, não chegou a fazer sucesso, mas também não fez feio. Né? Ele apenas, acho que precisava de mais tempo para ele vencer, porque eu acho o Renato um cara que tem a cara do Flamengo, mas ele ficou pouco tempo. 123 dias, eu fiz questão de contar, é muito 123 pouco. Dias, então é muito pouco, né? São um pouco mais de 3 meses, e a gente achava, 4 meses, né? A gente achava, né, Heraldo, que era Flamengo seleção brasileira. Né? Era o caminho, né? A tendência seria ele do Flamengo fazendo sucesso, ganhando Libertadores, levando o Flamengo para o Mundial de Clubes. A tendência seria ser conduzido, né, galgando passos e chegar à seleção. Mas não está longe ainda do dia dele conseguir. É verdade. E a torcida do Fluminense não esquece do Renato e do Flamengo também por causa do gol de barriga de 1995. E poucos sabem que na transmissão do rádio alguém gritou Renato de barriga. Foi o seu amigo aqui mesmo. Então, Geraldo Leite. Estávamos eu e o Gilson Ricardo, saudoso Gilson na Globo, eu aqui na Tupi, e na hora em que o Penido narra o lance, apontou Ailton, atirou, guardou. Eu gritei em cima, Renato, tá na transmissão lá. Renato, aliás, não está na súmula, mas está na transmissão da Tupi. Está na transmissão. Gol do Renato de barriga, só eu apostei naquilo. O Gilson chegou a me perguntar, como assim? Foi Ailton que chutou? A gente ficou ali atrás do gol, querendo tirar dúvida, né, um do outro. Falei assim, não, desviou no Renato. Eu só não sabia se tinha batido na barriga ou na mão. Porque não tinha replay, o lance é muito rápido. E tinha chovido naquele dia. Muito, a gente posicionado ali atrás do gol, você tem um ângulo de visão. Sim. Que você se prepara para ver o jogo inteiro. E é muito rápido. O detalhe de um gol ou de outro é a percepção de cada um. Né? E a gente aprendeu, com o passar do tempo, a ter esse reflexo de identificar no detalhe o que aconteceu no lance. Aqui a gente fala muito de Vasco da Gama, Heraldo. A sua relação com o Vasco, o que você lembra, o que você gosta de contar? A minha relação com o Vasco, Wellington, é embrionária, da origem da minha formação jornalística. Por quê? Eu era ainda um estudante de jornalismo, em 1977, eu estava passando do segundo para o terceiro ano de jornalismo, 1975, perdão. Aí em 77, quando eu entrei, eu estava do segundo para o terceiro ano de jornalismo na UFRJ, e o garotinho, fui pedir uma oportunidade ao garotinho na Rádio Nacional, que ele estava montando aquela nova equipe, e aí ele falou assim, você sabe cobrir clube? Aliás, era o Arnaldo Moreira que estava na coordenação. E aí eu falei, sim, sei, claro, eu sempre fiz isso na minha vida, nunca tinha feito. A gente, para ganhar um emprego... Para ganhar uma oportunidade, a gente até mente, né? E aí ele me botou no Vasco, eu fui acompanhando ele, Elmário Valente, que era o mais antigo homem da cobertura do Vasco, trabalhava para o Jornal dos Esportes e fazia algumas reportagens para a Rádio Nacional.
E aí o Eleumário me mostrou tudo em São Januário, os caminhos todos, e ali eu comecei a minha trajetória. Eu ia para o Vasco de manhã, o Vasco treinava de manhã e de tarde naquela época, quase todos os dias. Mesmo quando eu não treinava, eu ia para lá para ficar para conhecer as perto pessoas, da notícia, né? conhecer as pessoas, ia na sala de um vice-presidente, de um diretor, ficava conversando, jogando uma conversa com o roupeiro Severino. Sim. Severino Pandolé, a gente brincava com ele. Aliás, Severino Pandolé, nas viagens do Vasco, ele gostava de visitar museus, exposições, os lugares culturais da cidade. Que saudade, né? Aí era ele na rouparia, Pai Santana, massagista, cuidando das pernas do Roberto Dinamite, que vivia com muitos problemas de musculares. Você e pegou tudo. o Gato também, né? O Gato foi sucessor do Pai Santana, né? Veio depois dele. Então, eu vivia o Vasco intensamente, todos os dias. E essa é a melhor maneira, né? Você passa a ter um relacionamento. Primeiro você chega como estranho, depois é aquele rapaz da rádio, daqui a pouco todo mundo já sabe o seu nome. Já sabe, e passa informação, né? É. Você ganha fonte de informação. Sim. Às vezes um porteiro, um roupeiro, um guardador do carro, um diretor passa a confiar em você. Esse rapaz está aqui sempre, ele merece receber uma notícia. Aí... Você me fez lembrar agora de Paulo Angione, que você também pegou lá no Vasco da Gama. Também. O Paulo Angione nunca passou uma notícia. O Mário Silva conta isso, o Heraldo pode confirmar, mas você estava ali próximo da diretoria, Paulo, então até amanhã. Olha, se eu fosse você, eu não ia embora, não. Porque, não, fica mais um pouquinho. Aí você, opa, vai acontecer alguma coisa. Sim, pô. Aí, ó, peraí, eu não vou te falar nada. Então, daqui a pouco chegava um jogador, chegava um dirigente. E isso te propicia até dar furos importantes. Porque, por exemplo, eu ia para o treino da manhã porque a Rádio Nacional tinha um programa meio-dia. Sim. E todo mundo, todos os outros repórteres... Zé Cabral fazia? Era o Zé Cabral que fazia. Depois fui eu o apresentador. Todo mundo só ia para o treino da tarde. Sim. Aí o que o Antônio Lopes fez numa decisão com o Flamengo? Mudou o time todo, 5 jogadores, botou Galvão de lateral direito, tirou Rosemiro, botou Acácio no gol, trocou 5, botou Marquinhos, Hernani no meio de campo. Marquinhos na frente. E eu fiquei vendo, e ele fez as mudanças no treino da manhã, porque não tinha nenhum jornalista nenhum, só que tinha eu lá. Aí fiquei atrás do gol vendo aquele treino. Novinho. Falei, caramba, por que o Lopes está fazendo esse treino maluco aí, misturando titulares e reservas? Aí fiquei encasquetado com aquilo na cabeça. Falei, será que ele vai fazer isso para o Clássico amanhã? Aí você anotou. Anotei tudo. Todo mundo saiu, foi embora para o vestiário. O Antônio Lopes saiu. O vestiário da comissão técnica era do lado da sala do vice-presidência de futebol, em cima do vestiário dos profissionais. Aí eu fui lá para a sala da Dona Célida, sentei lá, que era a secretária do futebol, sentei lá e fiquei esperando acabar o banho lá da comissão técnica. Lopes, Ademar Braga. Aí sai o Ademar, ué, o que você está fazendo aqui? Aí sai o Lopes, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, eu vim te perguntar o que foi aquilo que você fez no treino. E ele, ainda enxugando o cabelo assim, né? O quê? Eu falei assim, pô, o Rosemiro que saiu do time, você trocou isso, trocou aquilo, botou o Acácio. Por que você trocou 5? Você estava fazendo experiência ou esse é o time que vai jogar? Aí eu dei uma imprensada nele. Aí ele olhou para mim, deu uma risada e falou assim, logo mais você vai saber. Eu falei assim, poxa, Lopes, eu estou aqui sozinho. Eu quero dar essa notícia agora no Bate-Bola Nacional. Não quero dar logo mais junto com todo mundo. Aí ele falou assim, então liga o gravador aí, vamos gravar. E aí me deu uma entrevista sensacional. Sozinho, Heraldo deitou e rolou. Deitei e rolei, foi uma grande bomba e o Vasco foi campeão. Foi campeão com as mudanças que ele fez. Gol do Marquinhos. Gol do Marquinhos. Num córner. E o Júnior, o Antônio Lopes. O Gerson com J no time. Sim, e o Júnior de mascote daquele time. Tem um molequinho naquele pôster. O Júnior Lopes. É o Júnior Lopes. Filho do Antônio Lopes. Né? Que legal. Hoje é técnico e vitorioso já. Olha só, então o Vasco está no início. Então, o Vasco talvez foi o seu primeiro grande furo. Foi um dos primeiros. Assim, o primeiro foi a venda do Abel para o Paris Saint-Germain. Do Abel Braga? Abel Braga. Abelão está lá Abelão, no Vasco. Que agora voltou para o Vasco. Abelão o Vasco acertou a venda dele, eu dei a notícia e o Agatirno Gomes me desmentiu, no ar, na Rádio Nacional, num programa com o Denis Menezes. Aí eu fiquei danado da vida, mas uma semana depois, o Denis ficou bravo comigo. Pô, você deu uma notícia sem confirmação, o presidente desmentiu. Eu falei assim, mas eu tenho certeza, a minha fonte é confiável. Abel está vendido, não vou engolir essa. Uma semana depois o Vasco confirmou. O Abel depois me confirmou. O que aconteceu? O Vasco acertou a venda, mas Abel, não tinha acertado as condições dele. Ah, sim.
ou o contrário, o Abel já tinha acertado, o Vasco não tinha acertado. Tinha negócio na época de pagar 15%, o jogador tinha direito a 15% do valor do passe pela lei e tal. Então, aí só confirmou depois. Aí eu bati na porta do Gatino. Agora, presidente, agora confirma aquela notícia que o senhor me desmentiu. Liga aqui. Aí liguei o microfone. Aí ele, não, naquele momento não estava e tal. Aí tudo bem, ficou por isso mesmo. Tá bom, mas você deu o furo da venda do Abel. De reportagem da venda do Abel, que foi para o Paris Saint-Germain. Que legal. Numa época em que zagueiros não eram vendidos para o exterior aqui do Brasil, só vendia atacantes. Meio de 10 para frente, 10, 9, Falcão, 11, 7. Zico, Cerezo, né? Mas zagueiro era muito difícil. O Vasco sempre foi um clube muito hospitaleiro, né? Eu fico muito feliz por causa da colônia portuguesa. Né? As pessoas te respeitam, as pessoas te admiram, e você passa a respeitar aquelas pessoas vascaínas e torcer pelo time do Vasco para que essas pessoas fiquem felizes. Eu passava por ali pelo bar e um garçom, um atendente vinha, não quer um bolinho de bacalhau não? Vem aqui, come um bolinho. Eu tô indo gravar ali com... Não, come um bolinho de bacalhau primeiro. Então qualquer dia desse nós vamos nos encontrar lá na Tijuca mesmo. Nós vamos almoçar lá com Somos do mesmo bairro? Arthur, sim. E o nosso querido Arthur Brandão. Nós vamos lá almoçar com ele um bacalhauzinho. Vamos sim, com certeza. Desce bem um bacalhau? Se desce bem. O bolinho de bacalhau de lá é fantástico. No restaurante do Almirante. Alô, seu Arthur! Seu Arthur, um grande abraço. Saudade aí do restaurante do seu Arthur. É verdade. Heraldo, obrigado pelo seu carinho. Depois eu quero contar com você para a gente contar outras histórias. Se deixar, a gente fica quieto. E eu também quero convidar você para ir no meu canal. Eu vou, com uma outra Heraldo Leite na Cara do Gol, para a gente também contar outras histórias. Dá os detalhes do seu canal aí para o pessoal se inscrever também. O canal Na Cara do Gol com Heraldo Leite. Na Cara do Gol é o meu slogan, né? Como o comentarista que deixa você na cara do gol, que a gente usa também aqui na Rádio Tupi. Então, o meu canal Na Cara do Gol com Heraldo Leite. A gente conta algumas histórias, faz algumas entrevistas. Agora estamos retransmitindo o Bola em Jogo, que eu apresento também ali pelo canal. Bacana. E quem puder, dar uma passadinha lá para ver como é que é legal. Tem umas histórias antigas gravadas lá com Roberto Dinamite, com o Zico, que são bem interessantes. Maravilha. Então, se inscreve lá. Na Cara do Gol com Heraldo Leite, é o canal do Heraldo. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí. Inscreva-se aqui no canal do Wellington. O Wellington Campos FC, né? Dá o like, dá aquele joinha, porque isso fortalece toda a vida, e habilite o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço, Heraldo! Um abraço, Wellington. Muito prazer, muito bom reencontrá-lo aqui e voltar a fazer microfone junto numa emissora desse porte, desse tamanho que é a Rádio Tupi. É verdade. Aqui é fantástico. Super Rádio Tupi é sensacional. Heraldo Leite, mais uma fera para o nosso timaço. É isso aí, minha gente. Forte abraço. Fiquem com Deus dos estúdios da Super Rádio Tupi. Heraldo Leite. E o Wellington Campos. Juntos.